O título aqui é bem direto, mas a questão por trás dele, bom, essa talvez seja a mais importante de todas. Vamos juntos mergulhar na história do que realmente significa viver uma vida boa. Pois é, como viver uma vida boa? Essa é a pergunta. Ela ecoa há séculos e hoje a gente vai explorar as mentes que ousaram respondê-la, usando as ideias delas para nos guiar nessa jornada. E veja bem, isso aqui não é só uma aula de história, não. É a história de um debate gigantesco, uma verdadeira batalha de ideias sobre o sentido da nossa própria existência. Nossa viagem começa lá na Grécia Antiga. Para eles, a busca por uma vida boa era, acima de tudo, uma busca por ordem, por caráter e pelo florescimento do ser humano. E para Platão, a resposta não estava aqui, neste mundo. Ele imaginava duas realidades. De um lado, o nosso mundo material, cheio de imperfeições, cópias e opiniões. E do outro, lá em cima, um mundo perfeito, o mundo das ideias, onde o conhecimento de verdade residia. A lógica de Platão era bem clara. O corpo tem suas vontades, seus desejos, mas a alma é quem manda. A alma tem o poder de dizer não. E é exatamente nessa capacidade de escolha que a moralidade começa. Só que aí chega o seu aluno mais famoso, Aristóteles, e ele muda tudo de lugar. Ele basicamente puxa a filosofia de volta para o chão, de volta para a terra. Aristóteles nos deu um conceito fundamental, eudaimonia. Isso não é só felicidade, é muito mais. É sobre florescer, sobre se tornar a melhor versão possível de si. E olha, isso não acontece por sorte. É algo que se cultiva, que se constrói através da virtude. Tá, e como alguém se torna uma pessoa virtuosa? Aristóteles deixou um roteiro bem claro. Primeiro, saber a coisa certa a fazer em cada situação. Segundo, fazer disso um hábito, não um ato isolado. E terceiro, agir pelos motivos certos, com uma intenção genuína. Bem prático, não acha? Agora, vamos dar um salto no tempo. A gente chega numa nova era do pensamento. E aqui, o foco muda completamente. A questão não é mais quem se é, e sim o que se faz. E com essa mudança, surge uma pergunta que vai rachar a filosofia moderna ao meio. Uma ação é boa por causa da intenção ou por causa dos seus resultados? E pronto, o grande debate estava formado. De um lado temos Kant, dizendo que só a intenção, o que ele chama de boa vontade, é o que importa. Para ele, uma ação só é moral se o princípio por trás dela puder virar uma lei para todo mundo. Do outro lado, o utilitarismo, para quem o resultado é tudo. A melhor ação, simples, a que gera mais felicidade para mais gente. A peça central para Kant é o seu famoso imperativo categórico. É como um teste universal. Antes de agir, a pergunta é: a regra da minha ação poderia valer para todo mundo o tempo todo sem criar uma contradição? É um comando que vem da razão, acima de qualquer desejo pessoal. E isso, para Kant, era revolucionário. Ser moral não tem a ver com ter nascido com um bom caráter ou ter algum talento. Tem a ver com a capacidade que todos nós temos de usar a razão para superar os nossos impulsos. É aí que mora a nossa dignidade. E bem quando as coisas pareciam estar se ajeitando, chega um filósofo com um martelo na mão, pronto para quebrar tudo que veio antes. O nome dele, Friedrich Nietzsche. Essa frase resume o projeto dele todo. Para Nietzsche, todos esses valores superiores, o mundo ideal de Platão, Deus, a razão universal de Kant, foram invenções humanas para negar a própria realidade, para negar a vida como ela é. Nietzsche vira a ideia de niilismo de cabeça para baixo. Para ele, o verdadeiro niilista não é quem não acredita em nada. Pelo contrário, é quem acredita num outro mundo, num ideal superior, porque essa crença sempre acaba desvalorizando este mundo, a única vida que a gente realmente tem. E aqui estão os alvos dele. O mundo perfeito de Platão, o universo ordenado dos gregos, o Deus que está acima de tudo, as leis morais universais de Kant. Para Nietzsche, tudo isso eram ídolos, ídolos construídos para nos fazer sentir mal com a nossa existência aqui na Terra. Bom, isso nos deixa com uma pergunta meio assustadora. Se a gente quebrar todos os ídolos, se não existe mais Deus, nem razão universal, nem um mundo ideal para nos guiar, como é que a gente julga o que faz? A resposta de Nietzsche é um experimento mental poderosíssimo. O eterno retorno. Imagine o seguinte: ter que viver esta vida exatamente como ela é, com este exato momento, de novo e de novo, para sempre. Você aceitaria? Essa pergunta se torna o teste final.
Ela nos força a viver de um jeito que vale a pena ser repetido eternamente. A proposta de Nietzsche, então, é uma ética do vitalismo. É o que ele chamou de amor fati, ou amor ao destino. Abraçar o mundo exatamente como ele é, com todo o caos e toda a luta, e buscar sempre intensificar a força da vida em cada momento. Ufa! Depois dessa viagem turbulenta por milênios de filosofia, a pergunta que fica é: e agora? Onde é que tudo isso nos deixa? Então, essa foi a nossa jornada. A gente começou com os gregos, para quem a ética era cultivar a virtude, depois passamos pelo iluminismo, com a busca por um dever universal baseado na razão, e terminamos na rebelião de Nietzsche, que propôs uma vida de afirmação através da vontade de potência. 3 respostas gigantescas para uma única pergunta que nunca envelhece: virtude, dever ou vontade de potência? Fica a reflexão, no fim das contas, o que guia a bússola de cada um de nós.